Nesse vídeo nós vamos falar da partilha de bens, sobretudo partilha de dívidas daquele que foi casado no regime da comunhão parcial de bens. Nesse ponto, eu chamo a sua atenção para a leitura do artigo 1663, parágrafo 1º do Código Civil. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Parágrafo 1º. As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do outro em razão do proveito que houver ao ferido. Bom, se você é casado no regime da comunhão parcial de bens, saiba que independente se você fez a dívida ou o outro companheiro ou cônjuge fez a dívida, ambos irão pagar com o patrimônio que vocês adquiriram na constância do casamento essa dívida. Feito esse esclarecimento, é muito importante você que está casado no regime da comunhão parcial de bens ficar atento às dívidas que o outro contrair e auxiliar aí nesse quesito, porque a lei prevê solidariedade entre o casal das dívidas. Dívidas, por exemplo, como dívidas de cartão de crédito, dívidas decorrentes de pagamento ou de falta de pagamento do condomínio, de água, luz. Fique ciente de que virão os bônus, mas também virão os ônus, né, da responsabilidade no pagamento das dívidas. Agora, aquele que estiver assumindo a administração dos bens, as dívidas que foram geradas dessa administração responderá aos bens comuns do casal e, além dos bens comuns do casal, aquele que está administrando também os bens, ele também poderá responder com o patrimônio dele, o patrimônio exclusivo dele, ou chamado patrimônios bens particulares, aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento e que, a princípio, não integram o patrimônio do casal, mas para fins de quitação de dívidas que se reverteram para o casal, aí sim os bens particulares podem ser sim utilizados, né, para pagar a dívida daquele que está administrando os bens do casal. Mas eu quero chamar a atenção de vocês quanto aos casos de má administração, que é uma hipótese prevista lá no artigo 1663, parágrafo 3º do Código Civil. Lá vai dizer assim: em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Lembrando que esse parágrafo aqui previsto no Código Civil, ele condiciona que a administração exclusiva por um só dos cônjuges, caso o outro esteja administrando mal, somente pode ocorrer com autorização do juiz. Por quê? Porque é uma exceção um dos cônjuges assumir exclusivamente a administração dos bens, quando você é casado no regime da comunhão parcial de bens, é exceção. Por quê? Porque, pelo regime, ambos têm autonomia para assumir a administração dos bens. Tanto que a responsabilidade é dos dois. Se a responsabilidade dos dois, os dois administram. É muito comum a ruptura do casamento por causa das dívidas. Então, o que acontece? Havendo a ruptura do casamento, não se esqueça, as dívidas também deverão ser partilhadas meio a meio. O que você precisa entender é que
não só os bens adquiridos na constância do casamento, bem como todos aqueles previstos lá no artigo 1660 do Código Civil, entram na comunhão, mas também entram na comunhão as dívidas contraídas na constância do casamento por um dos cônjuges, seja o marido ou seja a esposa, tá? Então é muito importante que o casal ajude um ao outro na tomada de decisões quanto às obrigações assumidas, porque na hora de pagar a conta, os dois terão que pagar. Ok? Dito isso, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima.